estás sempre a fazer, a cuidar, a resolver, principalmente para os outros, mas por dentro estás exausta e parece que ninguém te entende? E se tu fores mesmo sincera contigo, quando é que foi a última vez que tu paraste para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40+. Olá, eu sou a Tita, uma mulher que, como tu, já passou dos 40. Durante muitos anos eu vivi com uma autoestima de altos e baixos. Por fora, forte, por dentro, insegura, com medo de falhar, medo de não ser suficiente e, na verdade, com muito medo de ser eu. Eu fui procurar respostas, eu estudei sobre mentalidade, emoções, comportamento humano e eu percebi que aquilo que acreditamos influencia a forma como nos vemos e isso molda as nossas decisões, aquilo que aceitamos e até o que pensamos que merecemos na nossa vida. Mas a verdadeira mudança aconteceu quando eu alinhei esse conhecimento com aquilo que Deus diz sobre mim. Foi aí que eu deixei de viver para provar o meu valor e comecei a aceitar quem sou, com qualidades, com limites, com falhas, mas com mais confiança em quem eu sou. Aquilo que me transformou não foi magia, foi um processo, foi estudar, foi decidir abrir feridas, foi enfrentar e reconhecer dores e permitir que Deus curasse o que eu sozinha não conseguia. E é por isso que eu estou aqui. Neste espaço semanal eu vou-te trazer ferramentas simples e práticas para que tu possas aplicar no teu dia-a-dia. Ferramentas que vão te ajudar a fortalecer a tua autoestima, a ganhar confiança e coragem para agires, a estabelecer limites sem culpa e a aprender a gerir as tuas emoções de forma consciente, para que tu te possas sentir segura em quem és, em paz contigo, mesmo quando tudo à tua volta oscila. Senta-te aqui ao meu lado. Isto é uma conversa de mulher para mulher. Estás num relacionamento amoroso, mas sem saber bem explicar, tu sentes-te completamente sozinha? Era suposto sentir-te acompanhada, vista, cuidada. Mas hoje, quando tu tentas falar, quando tu tentas explicar, tentas comunicar de várias formas, parece que a tua mensagem não chega ao outro. Neste episódio, nós vamos falar sobre a solidão que tem ocupado o coração de muitas mulheres que vivem isto dentro dos seus relacionamentos, mas poucas têm coragem de admitir. E deixa-me dizer algo importante, talvez não seja só sobre a outra pessoa. Muitas vezes tem a ver com o teu posicionamento, com a forma como a tua confiança foi diminuindo, com o amor próprio que tu deixaste de nutrir, com a falta de gestão emocional e com aquilo que foste aprendendo a calar para evitar conflitos. Hoje eu vou ajudar-te a perceber o que pode estar por detrás desse vazio e como tu podes começar a recuperar a tua voz, sem agressividade, sem culpa, mas com uma intenção e com clareza. E se tu estás a ouvir isto enquanto fazes 1000 coisas ao mesmo tempo, para só um bocadinho, nem que seja só por estes minutos, porque se tu estás aqui, há algo dentro de ti que já sabe que precisas de ouvir esta mensagem. Senta-te aqui comigo. Isto é uma conversa de mulher para mulher. Eu lembro-me de estar num relacionamento em que, aos poucos, eu fui-me abandonando. Eu estava acompanhada, mas eu sentia-me profundamente sozinha. Havia um vazio. Eu queria conversar, explicar o que eu sentia, mas muitas vezes era mal interpretada. Entrávamos em conflito e eu comecei a fazer aquilo que me parecia mais seguro, ficar calada. Ao menos assim, pensava eu, não vivíamos numa guerra constante. Eu comecei a adaptar-me à forma de estar do outro, a ter medo de dizer certas coisas, a evitar temas, porque eu já sabia onde é que aquilo ia dar. E sem perceber, eu fui deixando de ser quem eu era. Até que um dia eu olhei para mim e eu já não me reconhecia.
Aquela força interior que eu tinha diminuído. A alegria tinha desaparecido. Parecia que existiam duas Titas, a que eu era antes e aquela que eu me tinha transformado. E quando eu olho para trás hoje, eu percebo que o mais difícil não era relacionar-me com o outro, era relacionar-me com a mulher que eu me tinha tornado, com a mulher que se estava a perder. Hoje, com mais maturidade, com as ferramentas que eu fui aprendendo na área do desenvolvimento humano, e principalmente com aquilo que Deus foi trabalhando em mim, eu consigo ver que eu poderia ter feito diferente. E sem deixar de ser eu. E talvez seja por isso que tu estás aqui. Porque há algo dentro de ti que já sabe, que precisa de olhar para essa situação com honestidade. E hoje eu quero te mostrar 3 coisas que eu teria feito diferente e que podem começar a mudar a forma como tu estás dentro do teu relacionamento. Olhando para trás com mais discernimento que eu hoje tenho, eu consigo ver que não era falta de amor que faltava naquela relação, mas uma falta de clareza do que é que se estava a passar, de quem eu era. Era uma ausência de posicionamento, era uma comunicação sem consciência, sem limites e focada somente nas minhas necessidades, sem olhar para aquilo que poderia estar a fazer falta no outro, para aquilo que podia ser a dor no outro. E se eu pudesse resumir aquilo que eu teria feito diferente, seriam 3 movimentos simples, mas profundos. Primeiro, clareza da situação, no geral, antes de conversar com o outro. Realmente fazer uma pausa para entender o que é que se estava a passar. Para que alguma coisa mude no relacionamento, primeiro, algo precisa de mudar dentro de ti. Eu preciso de entender o que é que eu estou realmente a sentir. Onde é que eu me tenho perdido? O que é que esta sensação de invisibilidade me está a mostrar sobre mim? E não é para te culpares, é para ganhar consciência. E se tu és uma mulher de fé, começa aqui. Fala com Deus, pede clareza, pede que Ele revele a verdade no teu coração. Microação, muito simples, escrever o que tu estás a sentir sem filtro. Porque quando nós escrevemos, nós organizamos as nossas emoções que estavam confusas. Às vezes custa começar, mas depois que tu começas a escrever, começa a fluir. Isto vai-te trazer a clareza. Segundo, sabedoria antes da conversa. Se eu já estou magoada e entro numa conversa para descarregar, aquilo vai se tornar numa guerra. Mas se eu entro com a intenção de construir algo, muda tudo completamente. Antes de falar, decide. Eu quero resolver, eu não quero vencer. E mais uma vez, tu és uma mulher de fé, lembra-te do que está em Tiago 1,5. Se precisamos de sabedoria, devemos pedi-la a Deus. Então, pede sabedoria antes da conversa. E deixa-me dar-te um exemplo concreto. Em vez de dizer, tu nunca me ouves, experimenta dizer, quando eu estou a falar e o assunto muda, eu sinto-me ignorada, eu começo a fechar-me. Percebes a diferença? Um discurso acusa, o outro revela. E quando tu revelas, quando tu abres o teu coração, o outro tem espaço para se aproximar. Terceiro, comunicação como ponte. Depois de tu falares de ti, faz algo ainda mais desafiante. Pergunta ao próximo, ao outro. Há algo que eu faço que te faz sentir distante de mim? E ouve. Esta é a parte difícil, não é? Ouvir, para nós mulheres. Sem interromper, sem preparar uma contra-resposta enquanto o outro fala. Porque às vezes, pode ser que às vezes os dois estejam invisíveis. E se sentirem que uma conversa começa a escalar, combinem uma regra antes. Se o tom subir, fazem uma pausa de 10 minutos e depois
voltam a conversar. Isto não é fugir, é proteger a conversa. E, obviamente, que a proteção da conversa é uma proteção do vosso relacionamento. Agora, deixa-me dizer-te algo muito importante. Se tu estás numa situação de desrespeito constante, manipulação ou abuso emocional, isto já não é sobre melhorar a comunicação, é sobre segurança. E nesse caso, procurar ajuda e proteger-te é uma prioridade. Agora, no fim destas conversas que vocês vão ter, pode ser uma, podem ser várias. Se vocês entenderem que não conseguem sozinhos avançar no vosso relacionamento, não é? Construir algo, procurem aconselhamento profissional. Isto não é fracasso, antes pelo contrário, é maturidade emocional. São os dois a quererem lutar para um bem maior, o vosso relacionamento. Hoje nós falamos sobre a solidão que dói, mesmo quando estamos acompanhadas no relacionamento. Nós vimos que muitas vezes, antes de tentar mudar o outro, precisamos ganhar clareza dentro de nós e questionar-nos como nós nos sentimos e como nós nos sentimos, quais são as nossas ações para com o outro, trazer esta consciência. Falámos sobre escolher sabedoria antes da conversa e sobre transformar a comunicação numa ponte em vez de uma batalha. São pequenos movimentos, mas que transformam dinâmicas. E tu já sabes, eu não vou a lado nenhum, nós estamos juntas na próxima segunda-feira. Até lá, cuida de ti como cuidas dos outros. Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto, para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo. E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!